Boa noite. Boa noite, Damara. Boa noite, Luiz Parré. Vou aguardar uns instantes vocês entrarem. Boa noite, Kleberson. Gabriel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marli. Prazer te ver aqui. Everton, direto do Paraná para cá. Boa noite, Everton. Letícia, nossa síndica. Pessoal, oficialmente então boa noite, um prazer ter todos vocês aqui. Nós vamos começar mais uma live nossa, uma live que nós temos aqui sempre chamado de live de conteúdo. Nós tivemos na nossa primeira live Desafios da Sindicatura Profissional, já falamos sobre pandemia e convivência em condomínio, já falamos sobre o poder da comunicação, sou síndica e agora... falamos sobre os condomínios e as relações trabalhistas e hoje, eu tenho o prazer aqui de ter uma convidada, que é a Marlene Teixeira, que nós vamos falar sobre lições de coach para a gestão condominial. Eu tenho certeza que aquilo que nós vamos ouvir hoje aqui, que nós vamos aprender hoje aqui, elas são lições que nós podemos aplicar aí ao longo da nossa vida, da nossa trajetória profissional, serve não só para síndicos, mas para todos nós que somos gestores, que desempenhamos esse papel e para a nossa vida cotidiana. Certamente vai ser um tempo aqui de muito aprendizado, de muito conhecimento para todos nós. Marlene, se você já estiver aqui, me dá um oi, quero ver a sua entrada e vou te convidar. Enquanto a Marlene está entrando, eu quero apresentar então quem é a Marlene Teixeira. Marlene é jornalista, pós-graduada em gestão de negócios e serviços, pós-graduada em negócios internacionais, tem MBA em marketing, MBA em liderança e gestão de pessoas pelas universidades PUC e Mackenzie, é especialista em banking pela FGV e é Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach e tem especializações internacionais cursadas em universidades do Canadá e da Europa. Então, com todo esse currículo, eu tenho certeza que ela tem muita coisa boa para compartilhar e dividir conosco. Marlene, estou te convidando. A entrada da Marlene hoje tem até música diferente. Oh, yeah! Olha essa música. Tá ouvindo? Não ouvi, Fabinho. Você não ouviu? Depois eu coloco para você no final, tá bom? Tá bom, Fabinho. Que maravilha! Que honra te ter aqui com a gente, Marlene. A honra é minha. Tô mega feliz de fazer parte, de todo esse ciclo, de lives que a Neon vem fazendo e fiquei muito feliz, Fabinho. É uma honra estar aqui participando com vocês. Falei um pouquinho de você já, fiz aqui uma introdução, mas conta primeiro um pouquinho, antes da gente partir aqui para a nossa pergunta, fala um pouquinho mais de você para nós, Marlene. Vou falar, posso antes cumprimentar todo mundo? Boa noite a todo mundo. Inicialmente, eu quero agradecer a Neon, quero agradecer especialmente a você, Fábio, a Neon aqui representada pelo diretor do ABC, o Fábio Roberto, uma pessoa muito querida. E quero parabenizar também, aproveitar e parabenizar a Neon por esse ciclo, denominado Live, hashtag Live de Conteúdo, E vejo que seja uma iniciativa como excelência de atendimento e de prestação de serviços, Muito bacana. Quero também agradecer aqui a todos os profissionais que atuam como síndicos em outras áreas e que aspiram por assumir uma área de liderança. Obrigada pela presença de todos e espero poder contribuir com o aprimoramento das suas atividades e no crescimento profissional. Como você disse, Fábio, sou jornalista, tenho aí algumas pós-graduações,
E assim, para falar um pouco mais, sou Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, né? E assim, aí às vezes as pessoas falam assim, o que, que é isso? O que, que é Master Coach, né? É alguma coisa, tem a ver com psicólogo, né? Eu falo, não, não é psicólogo, é uma carreira totalmente diferente, psicólogo é uma coisa, e o coach é um trabalho totalmente diferente. Por que, que eu sou Master Coach? Porque eu atuo nas áreas como life coach, né, que eu cuido, de repente a pessoa fala, olha, eu quero mudar, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero, não sei como juntar dinheiro, e eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação sobre isso. Então, esse é o meu trabalho como coach, né? E por que Master Coach? Porque também eu atuo para empresas, né? Empresas já é a parte mais de desenvolvimento de competências, né? Quando uma empresa ela quer promover um funcionário e precisa preparar esse funcionário para fazer a promoção dele, e aí onde entra todo o meu trabalho de preparar esse profissional para assumir essas novas funções. Então, é isso que eu faço hoje. Tenho mais de 30 anos em experiência na área de desenvolvimento de pessoas, na área de desenvolvimento de líderes especificamente, né? E, assim, é uma área que eu amo de paixão, gosto muito, tenho pessoas que trabalharam comigo, que hoje assumem postos, né, e funções de muita importância. Haja vista você, Fábio, hoje diretor de uma das maiores empresas, né, de administração de condomínios do ABC. Que honra, fico muito orgulhosa de você, e assim como outros, né? Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Marleninha. Marlene, a gente sabe que o processo de coaching, né, ele normalmente tem por objetivo, e aí você, lógico, me corrija se eu estiver equivocado aqui, né, mas ele tem por objetivo, normalmente, ajudar as pessoas a superarem desafios profissionais, desafios pessoais, né, trazer autoconfiança, autoconhecimento, equilíbrio, harmonia interior, né, e também aprimorar a comunicação interpessoal. Trazendo aqui para a nossa realidade, né, de condomínios, eu queria te lançar já aqui a primeira pergunta, né? Uau, vamos lá. Como que um síndico pode atuar em problemas comportamentais, né, desentendimentos, conflitos de interesses, agindo com imparcialidade? E aí já aproveito aqui para complicar um pouquinho mais sua vida logo de início, né? Quais competências esse síndico ele precisa desenvolver para que ele possa fazer isso com excelência? Legal. Quando nós falamos, né, Fábio, bom, vamos por parte, né, como o Jack eu faria, né, então vamos dividindo. Então, assim, quando você fala, né, de o síndico atuar com assuntos comportamentais, né, desentendimentos e conflitos, uma das dicas, né, que eu passo, que eu entendo que seria interesse importante, é ele atuar com imparcialidade. Né? E essa imparcialidade, e sempre apoiado, apoiado em normas de cunho legal, né? Inclusive regulamentos e decisões tomadas em assembleias, e além disso, fortalecido, né, em competências comportamentais e bem desenvolvidas, tá? E aqui, Fabinho, se você me permite eu fazer aqui uma breve explanação para que nós consigamos ficar todos na mesma página, né? Quando nós falamos de gestão de pessoas, quando nós falamos de administração de negócios, né, nós não podemos deixar de falar de recursos necessários, que são as competências, né? O que são as competências? Nada mais do que são habilidades, né, que nós temos, e que umas você aprende fazendo um curso em faculdade, fazendo um curso de especialização, fazendo, de repente, participando de palestras, como é o caso aqui, lendo, enfim, isso nós chamamos de competências
técnicas, que hoje o mercado ele pode tratar também como skills, né? Como hard skills. E nós temos as outras competências, que são as competências comportamentais. O que são essas competências comportamentais? Essas competências comportamentais, elas vão te segurar o profissional, elas vão ajudar o profissional na condução do trabalho dele, né? E como é que nós chamamos essas competências comportamentais? O mercado hoje chama de soft skills, tá? Então, como é que você aprende? Você aprende com a vida, com experiências vividas em organizações, né? Então, assim, de acordo com a atividade de liderança a ser desempenhada pelo profissional, existem as competências específicas e tudo isso também de acordo com as competências determinadas pela empresa. Lembra que eu falei que a minha função também é contribuir para desenvolver um profissional numa empresa, né, para que ele possa ser promovido? Pois é. No caso de síndico, especificamente, né, do síndico, eu entendo que eu não sei se fui clara em tudo que eu falei, porque às vezes a gente vai falando rápido, né? E às vezes pode faltar alguma coisa. No caso do síndico, eu elenquei aqui 7 competências, né? Uau. Uma delas, é verdade, eu espero que dê tempo para nós falarmos de todas elas, porque é muito bacana, muito Marilinha, legal. como você mesma disse, congela. Olha a minha caneca, o pessoal está perguntando aí, cadê a sua? Opa! Tá aqui! Eu só estava esperando essa deixa, porque eu já estou ficando, como eu falo muito, né? Como toda jornalista, eu falo mais do que a boca. E assim, em toda a minha função, eu sempre falei muito. Então, eu já estava esperando uma deixa para eu tomar um golinho de água. Com licença, gente. Ó, e detalhe, hein? Personalizada, Marlene. Que bom que você vai falar para nós de 7 competências, né? Acho que o número 7 aí tem toda uma história em volta dele, né? E diz que 7 é o número da perfeição. Então, vamos aproveitar então e falar dessas 7 competências. Os nossos síndicos vão ficar cada vez mais treinados. Eu acredito que sim. E assim, gente, quando eu falo de competências, né, de desenvolver essas competências, é porque assim, a minha vida toda, né, são mais de 30 anos que eu trabalho em função de desenvolvimento de competências com pessoas, e é o que dá certo, é o caminho. Bom, vamos lá. Então aqui não existe uma ordem, né, de importância, eu fui imaginando, né, o papel do síndico. Então a primeira que eu coloquei é o relacionamento interpessoal. Por que eu entendo que seja importante o relacionamento interpessoal? O síndico ele tem que ter uma capacidade, uma facilidade de se relacionar com as pessoas, sejam os liderados dele, né, os fornecedores e principalmente os condôminos, tá? A importância dessa competência é porque o síndico ele lida com pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes níveis de informações, né? Com estrangeiros, inclusive, que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, e é importante que o síndico ele tenha essa habilidade, essa competência muito bem desenvolvida de saber se comunicar bem, de ter, de fazer esse relacionamento interpessoal, de transitar entre essas classes e com todos os níveis de pessoas, tá? E quando eu falo, né, com níveis diferentes de pessoas, quando eu falo de culturas diferentes, nós vamos falar também que cada um tem o seu modo de ver a vida, cada um tem a sua forma de enxergar, tem o seu
ponto de vista, né? Que o ponto de vista é algo assim extremamente discutível, porque as pessoas sempre falam assim, o meu ponto de vista está correto, e não existe isso, me desculpe, mas no meu ponto de vista, na minha visão, ponto de vista é de cada um, não existe o certo nem o errado, né? É a maneira pela qual você enxerga. E quando essa miscelânea de pessoas, esse grupo de pessoas se encontram, né? O que tende a acontecer? É um jogo de interesses aí, de repente, cada um querer defender o seu ponto de vista. E aí surgem o quê? Conflitos, né? E o que acontece quando surge o conflito? Se o síndico, né, que é o cara que está ali, ele é o responsável, o líder, o gestor, o comandante do condomínio, se ele não tiver essa competência, né, saber como administrar, como administrar esses conflitos, tende a virar uma confusão geral, tende a virar uma balbúrdia, né? Porque cada um vai querer defender o seu ponto de vista, e aí onde entra o síndico para equilibrar toda essa confusão. E aí, o que a gente vai, como é que ele vai conduzir essa administração desses conflitos. Eu entendo que, nesse contexto, é entender, primeiro de tudo, qual foi a origem desse conflito, o que gerou tudo isso, quais são as razões que esse conflito está acontecendo, tá? E assim, à luz de todas as normas sobre o aspecto legal, como eu disse, aspectos normativos, né? E de estatutos, ele aí entrar, né, chegar à solução, a solução desse problema, né, junto aos condôminos, junto com o prestador de serviço, com os liderados, né. Então, essa é uma habilidade que ele tem que ter. Isso eu falo, gente, não só o síndico, não, todo mundo que exerce uma função de liderança, uma função de gestor, tem que ter essa habilidade, né, tem que ter essa tranquilidade, tem que saber como administrar esses conflitos. E quando eu falo, né, essa competência de administração de conflitos, eu vou falar também de uma coisa chamada equilíbrio emocional. Percebe como uma coisa ela está ligada com a outra? Né? Você imagina se um líder, um gestor que está ali comandando, que ele é responsável por resolver problemas, que ele é responsável por solucionar problemas, o cara está ali com sangue quente, que na hora que surge um problema ele já estoura também. Aí o que acontece? Olha a balbúrdia feia, onde surgem os problemas mais sérios, né? Onde aí ninguém vai conseguir se entender. Então, o equilíbrio emocional é uma competência, né, que ela é de extremíssima importância. Né? Não só, né, eu já digo que não só com quem está na função de liderança, entre o marido e mulher, entre namorados, enfim, existe toda uma necessidade desse equilíbrio emocional, que nada mais é do que você ter um controle total dos seus pensamentos, das suas ações, que vão determinar o comportamento e a sua capacidade, né, sobre os sentimentos ou reações. Olha aí, o pessoal está comentando aqui o seguinte, que é muito difícil conseguir esse equilíbrio, né? Algumas pessoas comentaram aqui, nesse tempo, então, de pandemia, que as pessoas estão mais juntas, né? De repente, estão ali dentro de casa. Como manter esse equilíbrio? Como desenvolver essa competência, né, desse equilíbrio emocional? Quais dicas você entende aí que são pontos fundamentais? É claro, a gente sabe que não é fórmula mágica, né? Mas quais pontos são importantes para a gente salientar aí para desenvolver? Primeiro de tudo, você não dar uma resposta. Então, por exemplo, numa situação de conflito, vamos supor, vamos dar um exemplo aí, de repente, marido e mulher, tá? Pode ser esse exemplo?
Bacana? Pode ser. Ou não? Então tá bom. Marido e mulher, tá lá em casa. Aí um começa a cutucar o outro. Pô, mas que droga. Essa comida não vai sair, que não sei o Tem um quê. monte de gente de Então, anteninha ligada agora, mais ainda. essa comida não vai sair? Pô, que chatice. Não tô de saco cheio, né? Tô aqui dentro de casa, né? É, a mulher sábia vai contar até 10, vai ao banheiro, vai retocar o batom, vai chegar para o maridão, vai falar assim: amor, eu estou preparando algo especial para você. Dá aqui um beijinho, né? Aquilo nem que elas tenham vontade de estrangular, né? De repente, mas isso aí, gente, é o contar até 10, né? O contar até 5, é o limite de cada um, a contagem, de você realmente respirar fundo e não responder de bate-pronto. Por quê? É o que eu falo sempre no processo de coach, né? Nós somos fabricados, o ser humano é fabricado para perguntou, respondeu, perguntou e responde. Pensa, né? Dá uma pensada. Pensa na resposta que você vai dar, respirando fundo. É um exercício, assim, muito bacana. Gente, tem pessoas que falam assim, bobagem, isso daí não adianta nada. Adianta sim, eu garanto. Quando você respira fundo, conta até 5, conta até 10, ou conta até 100, conta até 1000, se for o caso, né? Formaliza uma resposta na sua cabeça, ou então formaliza algo que você queira falar, e aí você entra com o seu discurso, entra com o seu diálogo, tá? Eu costumo falar também que, às vezes, quando surge, né, de repente, uma forma de você trabalhar o equilíbrio emocional, enquanto você está formulando uma resposta, ou então está tentando buscar uma solução, esse equilíbrio, faça um acordo aparente. Né? O que é esse acordo aparente? É você, de repente, colocar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu compreendo o que vocês estão colocando, eu entendo, porém, vou formar juízo, vou tomar pé da situação. Isso é para vocês, síndico, né? Porque normalmente, quando o síndico recebe uma avalanche de informações, né? Ou então de reclamação, que está todo mundo parecendo um monte de drama, eu quero minha solução, o síndico, porque isso está tudo errado, que eu quero resolver esse problema. Então, entenda, né? Olha, eu compreendo o ponto de vista de vocês, eu entendo essa situação, vou tomar a ciência, vou tomar pé dessa situação e volto a falar com vocês e dou um retorno assim que eu tiver uma informação sobre o assunto. Então, gente, isso é o exercício de todos os dias, né? Então não adianta assim, nós não somos máquina que de repente faz um clique, fala clique, pronto, e agora eu já tenho controle emocional. Não, é praticando, é exercitando todos os dias, em todo tempo, tá? E quando a gente fala, né, em conflitos, quando nós falamos, de repente, em problemas que acontece, administração de conflitos, equilíbrio emocional, em retorno, na maioria das vezes, os conflitos, eles acontecem, os problemas, eles acontecem. Porque existe uma coisa que, de um modo geral, as empresas acabam não fazendo, né? E isso não foge de condomínios também, que é a bendita da comunicação, né? Então, assim, olha, eu vou resolver o problema. Se vai resolver o problema e vai dar o retorno, tem que dar o retorno, sim, tá? A comunicação, ela é primordial. A comunicação, as pessoas, elas têm que saber o que está acontecendo, né? No condomínio, o que está acontecendo na empresa. Então, a comunicação, ela tem que ser para os liderados, ela tem que ser para os fornecedores, ela tem que ser para o prestador de serviço. E quando eu falo, né, em comunicação, eu falo em comunicação verbal, a comunicação escrita e a não verbal também, que essa é a mais perigosa, né? Eu digo que, às vezes, com o olhar, ou então com um gesto que você faz na sua boca, ou então um franzido de testa, você pode destruir uma relação.
né, um relacionamento que de repente, um relacionamento interpessoal que poderia ser bacana, mas de repente por causa da sua boca torta, então a sua franzida de testa, isso acaba destruindo. Então tem que tomar cuidado, né? E quando O não comunicar verbal algo, grita, né, Marlene? O não verbal grita muitas vezes. Né? grita, com certeza, com certeza. E tem um outro ponto que eu falo, que a comunicação, quando ela é feita de uma forma errada, ela também é prejudicial. Então é importante que a escrita, ela tenha que ser bem feita. Por quê? Porque você não sabe quem é que tem que ser uma comunicação clara, né? Por quê? Porque essa clareza, ela vai fazer com que todo mundo entenda, com que as pessoas que estejam lendo, como eu não tenho, né, de repente, um conhecimento profundo de todas as pessoas, do grau de conhecimento das pessoas que eu estou convivendo, das pessoas que eu estou lidando, eu necessito ter uma informação clara e sem rebuscagem, entendeu? E nesse negócio, Marlene, principalmente... Oi. aproveitando que você está falando, desculpe, da comunicação, eu bebo água. E aí eu deixo você beber a sua água na nossa super caneca. A Iris está perguntando o seguinte aqui, né? Aproveitando. A comunicação online, ela ajuda? Ela é efetiva? Sim, ela ajuda, ela é efetiva desde que todo mundo esteja conectado, né? Desde que todas as pessoas saibam que existe essa comunicação online. Porque não adianta eu criar um grupo, né, de WhatsApp, ou de repente ter lá um Instagram, ou então, de repente, eu ter uma página lá no Facebook, enfim. E as pessoas não acessarem, as pessoas não tiverem esse conhecimento, né? Então, ela ajuda até para, de repente, tem alguma coisa rápida que está acontecendo, olha, surgiu um problema, aconteceu agora, acabou de ser baixada uma lei, uma norma, e tem urgência em passar essa informação. Ok, manda, faz isso, faça essa comunicação online. E desde que todas as pessoas elas tenham acesso a essa comunicação, né? E principalmente hoje em dia, que assim, a comunicação online, ela com certeza é o que vai acontecer, né? Uhum. Tá certo? E quando eu falo também, tá claro, tô sendo clara, Fabinho, me dá um feedback aí, o que está acontecendo, tá beleza? O pessoal está comentando aqui, está claríssimo. Ainda dentro desse tema comunicação, olha que interessante, o tema do poder da comunicação foi a nossa terceira live, né, que foi feita aqui com a síndica Taula, foi uma live sensacional também. Mas você toca nesse ponto e o pessoal vem e traz uma série de questionamentos também, né? A Tânia comentou aqui o seguinte, que a comunicação escrita, ela também depende muito do emocional de quem recebe, né? Na hora que a pessoa recebe isso, como que ela está se sentindo naquele momento, como que ela vai interpretar. E aí acho que entra nesse ponto que você falou, que ela tem que ser muito clara, muito objetiva, né? Muito transparente, muito bem redigida. Exato. E aí, muito bem observado pela Tânia, porque o que antecede, né, a essa comunicação que eu estou escrevendo é a questão do controle emocional. Se eu vou fazer mandar uma resposta na pilha, né, virada no giraia, o que vai acontecer? Minha tendência é eu escrever coisas assim com tudo, porque assim... eu costumo dizer o seguinte, né, que a gente tem que pensar às vezes, porque senão eu mando um texto carregado de emoção e sem nenhuma razão, né? Exatamente. E quem vai ler, quem vai receber da mesma maneira. E aí a confusão tá feita, tá bom? Tá claro, gente? Beleza, Fabinho? Tá claro. Então, maravilha. Quando nós falamos, né, de comunicação, quando nós falamos de conflitos, administração de conflitos, equilíbrio emocional, existem algumas coisas que eu tenho que tomar eu tenho que solucionar rapidamente, eu tenho que tomar uma decisão rápida, ainda que essa solução ela não seja a mais adequada, definitiva, que ela seja paliativa.
E aí entra uma competência que eu imputo, né, para quem assume, quem tem o cargo de liderança e de gestão, que é a criatividade. Né? A criatividade, gente, ela é importantíssima demais, porque tem coisas que eu preciso resolver, que eu preciso fazer, e nem sempre naquele momento eu tenho os recursos necessários, os recursos suficientes para eu tomar uma decisão, para eu resolver aquele problema. Então eu tenho que ter a criatividade. Marlene, como é que eu desenvolvo criatividade? Como é que eu faço isso? Tem escola, tem curso para fazer isso? Gente, é treinando. Posso dar um exemplo, Fabinho? Claro. Posso? Então tá bom. Vou contar uma história, vou contar um pouquinho de história. Bem rápido, tá? Porque nosso tempo é curto. Sim. Quando eu atuava no mundo corporativo, né? Então, que eu trabalhava para um grande banco. Então, assim, pensem em você comandar uma área, uma área com em torno de umas 600 e poucas pessoas e outra com em torno de umas 700 pessoas, né? E todo mundo assim numa faixa etária, né? Saindo da adolescência, entrando na fase adulta, que eram os meus atendentes, supervisores. Então eu precisava trabalhar com uma outra competência chamada motivação, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho dela mais tarde. E aí, como é que eu falava? Eu falava, o que eu vou fazer para tornar, porque assim, lembrando que ninguém motiva ninguém não. Eu tenho que criar um ambiente onde as pessoas se sintam automotivadas para executar as suas atividades e entregarem resultados. Aí eu comecei a inventar, comecei a pensar em games, né? Que era aquilo que desafiava as pessoas a buscar resultados. Onde é que eu ia buscar, né? Essas ideias? Ia para a loja de brinquedo de criança, né? Então, gente, claro que brinquedo de criança, né? Então, a gente ia para a loja de brinquedos e ficava olhando, caraca, que game, que joguinho que eu poderia utilizar para, de repente, trazer para a minha realidade de business, tá? A fim de que as pessoas se tivessem engajadas para atingir o objetivo. Foi para a escola aprender? Não, foi desenvolvendo de acordo com as minhas necessidades, que é a dica que eu dou, né? De acordo com as necessidades, de acordo com as metas, os objetivos que você tem que atingir, né? Comece a trabalhar a sua criatividade. Fale com a sua equipe, fale com os seus condôminos, aquilo que você poderia fazer para melhorar, para tornar um ambiente bacana. Tá claro essa questão da criatividade? Sim, tá claro. Então, beleza. E quando nós falamos em criatividade, quando nós falamos em comunicação, administração de conflitos, quando nós falamos em, de repente, você tornar um ambiente saudável, o que nós precisamos ter? Uma visão do todo, que é uma visão holística. Eu conhecer o todo, eu não consigo fazer gestão, eu não consigo administrar se eu não tenho uma visão do todo. Vou dar mais um exemplo, posso dar, Fabinho? Claro. Na minha vida, eu tive grandes líderes, né? No último banco que eu trabalhei, né? Então eu tive o Exídio Roberto Maran, que eu o convidei para essa live, não sei se ele está aí, se ele tiver, beijo grande e obrigada por tudo, líder, né? E foi um líder, assim, mega bacana para mim. E o Exídio, ele tinha essa competência, gente, de ter uma visão do todo. Tu imagina uma pessoa, né, que de repente comandava basicamente aí 4.000, 3.000 pessoas em sites diferentes, e ele sabia de tudo, ele conhecia de tudo. Precisa saber, o líder precisa saber no detalhe cada coisa? Não, mas ele precisa ter uma visão geral, de maneira que ele possa se antecipar a determinados problemas, de maneira que ele possa ter uma visão de soluções rápidas de problemas e de maneira que ele possa melhorar o ambiente de trabalho, de maneira que ele possa melhorar a gestão dele, de maneira que ele possa melhorar a administração dele.
E quando eu falo, né, em termos de administração, de ter essa visão do todo, né, existe uma coisa chamada planejamento, que normalmente as pessoas esquecem que existe planejamento, que o planejamento ele tem que ser executado. O líder, o gestor, tem que ter um planejamento mensal, um planejamento semanal, um planejamento quinzenal, e isso tem que ramificar. Eu entendo que para o síndico ele tem que ter um planejamento de todas as atividades, de todos os compromissos, de todas as responsabilidades, de todos os projetos que ele tem, de todas as obrigações que ele tem com relação ao condomínio que ele esteja administrando, e prestar conta, né? Então, o condômino, ele precisa saber, olha, o meu síndico, ele tem esse planejamento, né? E que se tudo der certo, essas coisas irão acontecer no seu devido tempo, tá? E passar para o condômino, porque o planejamento não é, eu fiz o planejamento e largar lá, não. Não, o planejamento ele tem que ser revisado. Haja vista, por conta do quê? Eu tenho mudanças econômicas, bom, aliás, isso não acontece aqui no Brasil, né? Não, Isso só acontece só na Bélgica, na Suíça, né? Nós temos problemas, questões políticas, nós temos questões com o mercado, enfim. E tudo isso impacta no meu planejamento. Então, é uma necessidade, é de extremíssima importância que esse planejamento ele seja revisado periodicamente. Por quê? Porque o síndico, normalmente, quando ele assume, ele vai falar o seguinte, aquela coisa, né? Quando eu assumir, eu prometo que eu vou fazer isso. Eu falo enquanto condômina, tá? Pode ser que eu esteja equivocada. Então, a primeira vez que eu moro em apartamento, então estou tendo uma experiência agora. Então, você fica numa expectativa, que era a mesma coisa, eu, enquanto líder, quando eu falava para os meus liderados, pessoal, olha, nós vamos fazer isso, o povo ficava, uau, que bacana, tal. Pô, Marlene, aí não vai acontecer? A frustração é terrível. Então, aí onde entra o processo de comunicação, e esse processo de comunicação, né, que de repente pode evitar conflitos, pode evitar problemas. Então, dentro dessa visão geral, dentro dessa visão global, essa visão holística, né, faz parte você ter um planejamento muito bem ajustado. E quando nós falamos em todas essas competências, nós coroamos ela com a competência de liderança, né? Porque para eu ser líder, eu preciso ter todas as competências que eu falei, né? Então, ter o relacionamento, saber ter um bom relacionamento interpessoal, saber administrar conflitos, saber me comunicar bem, ter uma boa comunicação, e essa comunicação ela tem que expandir para todas as áreas, para liderados, para condôminos, para os meus prestadores de serviço. Eu preciso ter criatividade, eu preciso ter a visão global, eu preciso liderar. E ser líder, gente, é fácil? Não! Ser líder, você também desenvolve ela. É uma competência e que ela tem que ser desenvolvida. Lembra do que eu falei no começo? É claro, tem livros, tem cursos, tem uma série de informações que vão, de repente, te subsidiar, né, na melhoria, né, para que você possa fazer o desenvolvimento dessa competência. Mas é importante que o líder ele saiba atuar de uma forma que ele possa passar credibilidade, né? Isso é de extremíssima importância, passar credibilidade, ter atitudes positivas e transparência. Líder tem que ser transparente, né? Líder não pode ter aquele meio termo, líder não pode, de repente, falar com meias palavras, né? Líder tem que ser sincero, né? Tem que saber como falar, tem que dar feedback e tem que aprender a receber feedback também, né? Então, quando a gente fala, é porque assim, você enquanto líder, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros, nós não acertamos em tudo, não.
Então, é importante saber receber o feedback. Por quê? Quando a pessoa está te dando um feedback, é porque algo precisa ser melhorado. Ah, Marlene, mas é horrível, né, receber um feedback negativo. Epa, vamos ressignificar essa palavra, né? Feedback negativo não, pontos de melhoria, porque todos nós não somos totalmente positivos e nem totalmente temos pontos de negativos, nós temos pontos de melhorias. E esses pontos de melhorias, às vezes nós não enxergamos, né? Então, nós, enquanto líderes, você, enquanto síndico, né? Você não está enxergando, às vezes, alguma atitude, alguma coisa que você não esteja fazendo legal. Então, isso é importante receber esse feedback. E aí, na hora de receber, bacana, obrigada, pensa, reflete sobre isso e pronto. E aí toma a ação que você queira tomar. E assim, Fabinho, são apenas essas competências? Não. Né? Mas como eu disse anteriormente, eu listei essas 7 porque eu entendo que essas 7 é o que nós teríamos assim, condição de discutir, e o que eu acho que pega mais, que é o que está pegando muito ultimamente, principalmente nesse período de pandemia. Mas aí eu posso elencar também a motivação. Motivação é uma competência? É uma competência, sim. Você ser automotivado é uma competência. Trabalho em equipe é uma competência? Sim, é uma competência. É uma competência, sim, tremenda. Precisa desenvolver muito essa competência de trabalho em equipe, com a sua equipe interna, com os seus fornecedores, né? Acho importante você falar um pouquinho desse trabalho em equipe, desse respeito para com a equipe, né? Que eu acho que é fundamental também. Sem dúvida nenhuma, Fábio. Por quê? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós dependemos das pessoas. O líder depende dos seus liderados, porque o líder, ele não sabe tudo, e por não saber tudo, então é um complemento. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu sei demais, que eu sei bastante, às vezes o meu liderado não sabe, mas o meu liderado sabe bastante coisa que eu não sei. Posso dar mais um exemplo? Fica à vontade. Eu sou muito ruim de cálculos, né? Então, assim, por isso que a minha formação todinha, né? A minha experiência todinha é na área de humanas, né? Mas assim, eu sempre trabalhei com caras assim muito bons, né? Eu tinha na minha última função no mundo corporativo, eu tinha lá 2 garotos, né, que os meninos eram bala no Excel, né? Então, eu idealizava aqueles relatórios da NASA, porque eu sempre trabalhei com números, né, com vendas, né, com resultado, tempo de médio de atendimento, etc, né? Fábio sabe muito bem, Sabinho sabe muito bem disso. E então, quem que me socorria? Na época, posso citar, Fabinho? Fábio Roberto aí me ajudou muito com fórmulas de Excel, com relatórios, né? Então, porque assim, eu costumo dizer que eu tenho a minha cabeça, a minha criatividade, ela vai no céu e volta, né? O tempo inteiro. Então, eu criava aqueles relatórios da NASA e eles aí, ó, pumba, e acabavam executando. Então, isso é você respeitar, né, as competências das pessoas, é respeitar o seu colega. E quando nós falamos não só de liderados, de fornecedores, é importante, gente, nós dependemos de fornecedor, né? Eu não consigo imaginar uma empresa, né, não consigo imaginar um desenvolvimento de trabalho sem que tenha um fornecedor por trás disso. Então, esse respeito mútuo, ele tem que existir.
né? E tudo isso está dentro do contexto de trabalho em equipe, né? Então, e assim, esse trabalho em equipe, não existe coisa mais deliciosa, né? É quando você aprende, quando você fala, puxa vida, eu não tinha tentado para isso, porque alguma coisa que você não viu, alguém na tua equipe ou teu fornecedor observou. Então, isso é de extremíssima importância. E Marlene, tem quando a uma. gente fala, Fabinho, só até complementando da questão de fornecedor, só para fazer um gancho, tem a Uhum. questão também da negociação, né? É O, exatamente nesse ponto que eu ia entrar agora. sério? Sim, O sim. que acontece, né? O que acontece quando nós falamos da questão de negociação? Por que eu estou tocando nesse ponto? Quando existe essa relação, né, de repente o cliente e o fornecedor, que algo não sai de acordo com aquilo que a pessoa quer, às vezes até por um capricho, eu vou mudar de fornecedor, porque eu vou procurar um outro fornecedor, porque eu vou buscar uma outra coisa. Gente, vamos negociar. Nós precisamos entender, nós temos, enquanto líderes, enquanto síndico, enquanto gestor, nós precisamos entender, ora, quem é a empresa que hoje presta serviço para mim? Quais são os valores que ela tem? Né? O que ela me traz de valor? O que ela me traz de benefício? Então aí, gente, é negociação pura. É avaliar a relação custo-benefício. É numa mesa de conversa, é na comunicação, é no relacionamento interpessoal que nós conseguimos chegar a uma negociação, não é? Não é de repente bater na mesa, porque se não for assim, eu vou mudar, eu vou encerrar o contrato. Opa, não. Então, o líder, o gestor, né, o síndico, ele precisa também ter essa competência muito bem ajustada, muito bem desenvolvida, tá? E quando eu falo nisso, né, nessa questão da negociação também, eu entro numa outra competência que ela se chama visão estratégica, né? A visão estratégica, por que a visão estratégica? Quando eu tenho uma visão estratégica, eu tenho argumentos, eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, eu vou ter como, de repente, vou ter domínio sobre como assumir uma mesa de negociação. Né? Eu vou ter condição do que falar, do que fazer, porque eu estou vendo tudo, eu estou enxergando as coisas de uma maneira geral, tá certo? E aí, eu vou falar de uma outra competência, né? Que é a resiliência, tá? A resiliência que ultimamente as pessoas estão assim, né? Mesmo que, como é que eu vou dizer, esquecendo dela. E é tão importante, gente. O quanto é importante você ser resiliente. Tem coisas que às vezes você está negociando e não está dando certo, e não consegue se chegar em um acordo. Seja resiliente, busque a criatividade, trabalhe bem o equilíbrio emocional, que aí você vai conseguir ter resultados, tá? Então, Fabinho, de um modo geral, essas competências, né, elas são fundamentais, né, para que eu possa ter o quê? Resultados, porque uma empresa, ela sobrevive, ela vive de resultados, né? Então, não tem outro jeito, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenvolvê-las, né? Aí, como que eu desenvolvo tudo isso, Marlene? O que eu vou fazer para desenvolver? Gente, aplicando, né? Aplicando o tempo todo. Já sabem, né? Já falei. Participei de uma live outro dia, né? Com uma mulher que fala mais do que a boca e ela falou de um monte de competência lá. E eu preciso desenvolver tudo isso. Como é que eu vou fazer? Aplicando. Né? É todo dia, é um exercício de você falar, de você fazer de novo. Opa, aqui pisei na bola, caramba, não posso mais. É você se autoavaliar também, você se dar E tem uma se dar constância um do auto-feedback. desenvolvimento dessas competências, né? Elas nunca estão Claro! 100%, né? Aliás, nós Não, estamos sempre em treinamento, né? Eu exatamente. preciso, Que lindo que eu você preciso te mostrar uma lembrou. coisa, peraí. Mostre.
Olha aqui, fica aqui na minha sala. É que agora É isso, estou em isso. treinamento. Onde será que eu aprendi, né? Sempre. Fala, conta, Fabinho, por que que você está fazendo isso? Aí eu tomo uma água. Ah, pode contar, eu ia soltar aqui, né? Pode contar a voz, não posso falar a voz. Pode contar, Marlene. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que por mais conhecimento, que por mais cursos que você tenha feito, por mais tempo que você tenha de experiência, estamos sempre em treinamento. Ó, congela, como você mesma diz. As minhas, vou falar o inglês no plural absurdo. As minhas bosses estão ao vivo aqui, não posso chamar de boss, hein? Ó, já vi aqui, ó, boss não. Então, o que que acontece? Estamos sempre em treinamento o tempo inteiro. Cada live que eu faço, cada conti que eu vou atender, né, eu vou me preparar, eu vou estudar, porque cada situação é uma situação, cada dia é um dia. Então, eu preciso me atualizar. Então, eu estou em treinamento constante, o tempo inteiro, o dia inteiro eu estou aprendendo, sem treinamento. E assim, com o feedback você aprende muito também, você desenvolve, né, essas competências. Ou então, buscando uma ajuda profissional, né? E de repente, se alguém precisar de um apoio, né, para o desenvolvimento, estou aqui. Quero dizer que você já está convidadíssima para uma palestra que nós vamos fazer aqui na Neon. Sim. Aqui, ó, tô com uma das minhas bosses está aqui do meu lado. E aí nós vamos fazer, a gente também vem de uma sequência de palestras que a gente costuma fazer aí fora, em hotéis, e você já é nossa super convidada, tá bom? Uau, E obrigada! pode Fiquei vir a muito ser uma das feliz. nossas professoras também, que nós vamos começar a fazer muitos treinamentos e oferecer muitos treinamentos. Já está convidada. Esse já é por minha conta, esse convite. Com o maior prazer, com o maior prazer. Marlene, deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta aí. Dentro de todo esse contexto de desenvolvimento, né, de competências, se fala muito, né, o síndico desenvolve essas competências, age com criatividade, com relacionamento interpessoal, com negociação, com uma visão globalizada, e exige-se muito também o bom senso. E aí né, tem uma pergunta assim que a gente sempre fala, mas o que é bom senso? O que é bom senso? Aqui, se você me permite, Fabinho, eu vou utilizar, né, uma definição de Aristóteles, tá? Então, abre aspas. Então, Aristóteles, ele fala, o que diz o bom senso, né, o que é bom senso, ele fala que é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo, tá? E distinguir uma ação correta. Essa ação correta, o que é, em termos simples, nada mais do que o bom senso. Dentro desse contexto, né, o que eu diria, o que eu entendo como um bom senso? A partir do momento, né, que as ações, porque todo mundo tem o seu bom senso. Então, de repente, numa comunidade aí de 200 e poucas pessoas, 340, 500, 1000 pessoas, todo mundo tem o seu bom senso, né? Então, o que é bom senso para mim? É tomar ações, decisões assertivas, amparado em normas, em regulamentos, de maneira que isto seja para o bem comum de toda uma comunidade, de todas as pessoas, né? Sempre olhando o bem comum das pessoas. Isso, para mim, é o bom senso. Ou, enfim, eu tomar ações, decisões assertivas, visando o quê? O bem-estar, o bem comum das pessoas. Isso estou pegando de uma definição lá de Aristóteles, né? Então, eu fiz a minha definição. Perfeito. Tá claro?
Tá claríssimo. Marlene, nós estamos encaminhando sim, para os nossos últimos 5 minutos. Né? Passou muito rápido. Mas ainda quero aproveitar esses 5 minutos, né, que nós temos aí. O 5, ele precisa ter empatia. Né? Ele precisa agir com empatia. Qual que é a melhor forma de desenvolver isso também, a empatia? E o que é empatia? Né? Acho que essa é a primeira pergunta, antes de tudo. Aí a gente vai entrar, Fabinho, num outro ponto, né? Que se você me permite também falar aqui de empatia, porque quando nós falamos de empatia... Pode tudo, pena que a gente só tem 3 minutos agora. Tá, então, assim, é rapidinho. Então eu tenho empatia cognitiva, empatia emocional e empatia solidária, tá? Em resumo, empatia emocional, que é o que todo mundo usa. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que sentir da mesma maneira que o outro. Como é que eu vou me sentir aquilo que você está sentindo? Eu não sou você, eu não posso me sentir como você se sente, porque quem está vivenciando o drama, a situação, é você. E aí nós temos a empatia solidária. Então, isso também, gente, é uma definição do Goleman, tá? Não é minha, não. Então, a gente vai buscar o conhecimento para poder explicar, para ficar claro para todo mundo. E quem poderia falar com mais propriedade seriam os psicólogos. Eu não sou psicóloga, né? E aí nós vamos ter o quê? A empatia solidária. O que é essa empatia solidária? É quando nós compreendemos uma situação, tá? E essa situação, eu enquanto líder, eu enquanto síndico, vou buscar soluções, tá? Para que de repente eu possa solucionar aquele problema, tá? Então, de um modo geral, tinha muito mais coisa, porque poderíamos falar muito mais sobre empatia, mas de um modo geral é esse. Então, eu fico com a empatia solidária. Nós vamos deixar esse gostinho de quero mais. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Que pena. Isso é muito bom, porque a gente vai fazer a parte 2 dessa live. Com certeza nós vamos voltar aqui mais uma vez para continuar, foi muito enriquecedor. Marlene, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua dedicação, que eu sei que você se dedicou para estar aí, eu te conheço muito bem, eu sei o quanto que você se prepara antes de qualquer coisa. Sim. Então, muito obrigado por tudo isso, por essa dedicação, e muito obrigado por nos ensinar mais uma vez. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com você, seja formalmente, seja num brinde, eu estou sempre aprendendo. Então, muito obrigado. Eu quero te agradecer em nome da nossa diretoria, em nome da Neon, em nome dos nossos gerentes que estão aí, dos nossos síndicos que estão participando. Tem gente do Pará, tem gente do Paraná, tem muita gente aqui bacana. E tem o pessoal aí também da Austrália, né? Também que entraram, Canadá, né? Austrália, Dublin. Eu tenho que agradecer a vocês, reiterar os meus agradecimentos, né? E fiquei assim imensamente lisonjeada e muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que a vida me ensinou para vocês. Tá? Então, meu muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês e que a Neon continue sendo um sucesso, arrebentando, e eu quero ver a Neon como a melhor e a maior administradora de condomínios da América Latina. É isso aí, muito obrigado. Quiçá do mundo! Tá bom? E parabéns pela iniciativa de vocês. Pessoal que está nos acompanhando, aproveitem e se inscrevam aí no nosso canal, lá no YouTube. Essa live vai ficar disponível lá e vai ficar disponível aqui também. E me sigam no Instagram, Marlene T Oficial. Marlene T Oficial. Sigam. Isso. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigado. Beijo.